tudo bem com vocês? Queridos, hoje nós vamos aí a nossa aula Aspectos Naturais do Continente Europeu. Queridos, na aula anterior nós vimos aí a Europa e a divisão. Nós iniciamos o conteúdo da Europa e nós vimos aí a divisão política, a regionalização, né? Então nós vimos aí que a Europa ela é dividida em Europa Oriental, o lado leste, e Europa Ocidental, o lado oeste, né? E nessa divisão aí, nós podemos perceber que nós temos também a divisão fisiográfica ou a divisão política, né, que leva em consideração os aspectos naturais. E nessa divisão nós vimos aí a divisão política, os países, como ela é. Na página 350 nós temos um mapa que mostra essa divisão política. Nós temos aí todos os países que faz parte da Europa, certo? Alguns desses países estão na Europa e na Ásia, como é o caso da Rússia e da Turquia, mas ainda é o chamado Velho Mundo, tá ok? Meus queridos, nós vimos aí também que a Europa ela é, por alguns autores, denominada de uma grande península, ou seja, uma faixa de terra que avança para o mar, né? E por quê? Porque o conceito de continente é uma faixa de terra rodeada por mar. E o que é que divide o continente europeu do continente asiático? Os montes Urais, aí tem lá um rio Ural, que também faz parte desses limites aí. Então não se encaixa perfeitamente ao conceito, mas é chamado também de a Grande Eurásia, né? Que seriam esses dois continentes aí, a Europa e a Ásia. Mas é aceita a Europa como um continente e está convencionado. Portanto, nós vamos hoje aos aspectos naturais desse glorioso continente, tá ok? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar aí de acidentes, principais acidentes geográficos no continente europeu. Quando nós falamos de acidentes geográficos, nós estamos nos referindo aí basicamente às rugosidades do relevo. As rugosidades, as feições do relevo. Então, nós vamos falar aí um pouco de algumas falhamentos, estreitos, penínsulas, isso aqui é na geografia chamado de acidentes. Primeiro nós vamos falar das penínsulas. A península, o conceito de península é porção de terra cercada de água por todos os lados, exceto por um que se liga ao continente ou uma outra porção de terra menor. Então a península ela pode estar conectada a um continente ou a uma ilha, certo? E aí nós vamos ter essa faixa de terra aí que avança para o mar. As penínsulas europeias, nós temos aí as penínsulas ao norte, a Escandinávia, a Escandinava, a península da Jutlândia, nós temos aí a oeste, nós temos a Península Ibérica, ao sul nós temos aí a Península Itálica, a Península Itálica está mais ali ao centro, né? Mas a Balcânica está lá ao sul, é porque a Itálica ela é muito extensa. E aí ela parte lá do centro e chega até próximo a essa península balcânica, tá ok? Então isso aí são as penínsulas europeias. E nós temos também as ilhas. Uma ilha é qualquer porção de terra emersa, ou seja, no mar, no mar ou em um rio, né? Cercada de água por todos os lados e que não tenha dimensões continentais. Então é uma porção bem menor do que um continente, certo? As ilhas europeias aí, a ilha da Irlanda, temos também a ilha da Islândia, que faltou aí, a Islândia, a Irlanda,
A Grã-Bretanha, que a Grã-Bretanha nós vamos ter alguns países importantíssimos na história mundial, como a Inglaterra, que é o principal país de Gales. Nós vamos ter a Escócia aí. Então, esses aí vão estar postos no Oceano Atlântico, certo? O Oceano Atlântico também chamado de Mar do Norte, aí nessa região. E nós vamos ter as ilhas Baleares, Córcega, Sardenha, Cilícia e Creta no Mar Mediterrâneo, tá ok? Então nós podemos ver que as ilhas do Oceano Atlântico ou Mar do Norte estão postas na parte norte e as demais no Mar Mediterrâneo estão postas ao sul. E aí nós temos estreitos. O que é um estreito? O estreito é um canal de água que separa duas massas de terra. Os estreitos fazem, por vez, parte de rotas comerciais importantes. E por esse tipo de relevância estratégica, do ponto de vista econômico e militar, são muito disputados. Esse aí, do ponto de vista militar, econômico, são disputadíssimos. Basta só ver o canal agora que está em litígio lá no Oriente Médio, né? Nós temos um canal em que o Irã reclama a sua posse e 1/5 de todo o petróleo consumido no mundo passa por esse estreito. Então tá um grande litígio lá e a posse, a reivindicação, porque é algo muito valioso, principalmente no tocante ao comércio e ao militarismo naval, né? Então nós temos aí os estreitos europeus. Nós temos o Estreito de Gibraltar, fica entre a Espanha e o Marrocos, o Estreito de Bósforo e Dardanelos, entre a parte europeia e a parte asiática da Turquia, fica aí. O Canal da Mancha fica entre a Grã-Bretanha e a França. Inclusive, no Canal da Mancha, nós temos uma obra de engenharia importantíssima, que é o Eurotúnel. É um túnel que liga Paris a Londres. E esse túnel ele passa por baixo do Canal da Mancha, ou seja, eles escavaram esse túnel dentro da rocha impermeável que está embaixo do lençol freático do Canal da Mancha, e ali eles construíram 3 túneis, 2 para a condução dos trens e 1 para a ventilação e também para a manutenção, certo? Então, uma obra de engenharia fantástica. Você viaja de Londres até Paris, de Paris a Londres, de forma rápida, tranquila e confortável, tá ok? E aí nós temos a imagem agora dos nossos acidentes geográficos. O número 1 tá aqui, a Península Escandinávia. Eu disse a vocês que era o norte, né? Tá ela aqui, ó. Península Escandinávia, Noruega, Dinamarca. E nós temos aqui a Jutlândia, né? Está aqui na Dinamarca, né? Aqui Noruega e Suécia, desculpa. Noruega e Suécia. E aqui a Dinamarca e a Jutlândia. Eu confundi. E a 3, estamos aqui, ó. A 3, na verdade, está aqui sem o número, é a Península Ibérica, Portugal e Espanha, né? Nós tivemos a União Ibérica, né? Então é a união desses dois países. E nós temos aqui a 4, a Península Itálica. Lembra que eu disse a vocês que ela partia do centro até o sul? Aqui, ó. Península Itálica, ela vem até aqui, bem pertinho da Península Balcânica, que está aqui na 5. Mas ela parte lá de cima, ó. E nós temos aqui os estreitos. Primeiro nós temos aqui, ó, entre o Marrocos e a Espanha, o Estreito de Gibraltar. Estão vendo aqui? E nós vamos ter também aqui, ó, o Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos, entre a Turquia europeia e
a Turquia asiática, certo? Ela é dividida aí por esse estreito, tá ok? Só para se localizar aqui. E aqui, ó, a ilha da Islândia que eu falei, ó, tá aqui bem cortada pelo ciclo polar ártico. E aqui nós temos as outras ilhas, ó. As ilhas britânicas estão aqui, ó. E a ilha da Irlanda, certo? E aí nós vamos agora falar de hidrografia, pessoal. A hidrografia aí da Europa, nós temos alguns principais rios. O rio Volga, o rio Reno, o rio Danúbio e o rio Sena. Esses rios aí, eles têm uma importância muito grande na Europa. Nós temos importância aí cultural, nós temos importância turística, nós temos importância econômica e nós temos importância aí de navegação, certo? Então, vamos falar aí de um por um. Primeiro, o rio Volga. O rio Volga, essa aqui é a imagem dele, ó, é o rio mais extenso da Rússia, certo? Então, o rio Volga é o mais comprido da Europa, não só da Rússia. A Rússia é o maior país, né, de lá da Europa. Então, é o mais comprido da Europa. Ele corre por 3.700 quilômetros através da Rússia Ocidental, certo? Porque a Rússia Oriental ela vai estar na Ásia, certo? E desempenhou papel importante na vida do povo do país. No folclore russo é chamado de Mãe Volga, devido ao grau de importância desse rio. Esse rio ele é muito usado na navegação, ele é muito usado na geração de energia elétrica. Existem várias barragens ao longo do leito dele, certo? E essas barragens servem para quê? Servem para armazenar água para o abastecimento das cidades, para a irrigação das culturas, da produção de alimentos, certo? E o rio Volga ele nasce nas colinas de Valdai, a noroeste de Moscou, capital da Rússia. Na maior parte do seu curso, ele corre para o sul, em direção ao Mar Cáspio. Então, ele nasce aqui, ó, nessas colunas, nessas colinas, e vem para aqui, ó. Circula toda essa região aqui. Vocês podem observar que onde há isso aqui, ó, isso aqui são barragens. Ó, essa aqui ela é menorzinha, aqui ó, uma outra barragem. Sempre onde há esse alagamento, vamos assim dizer, é porque há um represamento do rio e vem desaguar aqui no Mar Cáspio. Esse rio, pessoal, ele vai ser um rio aí, o rio mais importante da Rússia e um dos mais importantes na Europa. Esse rio ele vai servir, eu já disse, abastecimento de água, irrigação, mas tem um outro seguinte, ó, ele vai passar pela cidade de Moscou e ele vai ser muito utilizado para o escoamento da produção industrial, e também através dos seus canais que ligam ao Mar Cáspio, e do Mar Cáspio ele vai se ligar aí a outros mares e até oceanos. Ele vai ter essa ligação aqui que vai ser importante no transporte de pessoas, de passageiros, no transporte de mercadorias e também para a questão do patrulhamento, do militarismo, tá ok? Ele, no período aí da União Soviética, ele era muito utilizado aí porque ele vai cortar muitas cidades, então as pessoas utilizavam muito ele. E aí muita gente chama ele de Mãe Volga, por quê? Porque as pessoas, grandes cidades existem aí ao torno dele, existem alguns castelos lá datados lá da Idade Média, e isso é uma característica dos rios europeus,
porque as cidades eram cidades hídricas, ou seja, elas eram formadas ali ao entorno dos rios e os nobres viviam em torno desses rios até mesmo por uma questão de sobrevivência, o uso da água para a plantação, para a colheita, para as culturas, e então os nobres eles construíam seus castelos próximos aos rios, certo? E aí nós vamos ter o rio Reno. Esse rio aqui, pessoal, ele é um dos rios, há quem diga que é o rio mais importante da Europa. Vamos falar aqui dele. O rio Reno nasce nos Alpes Suíços e deságua no Mar do Norte. Ele nasce aqui, ó, nos Alpes Suíços, certo? Pelo degelo, vem para cá e deságua aqui no Mar do Norte, certo? Próximo às ilhas britânicas. Ele tem aproximadamente 1.230 quilômetros de comprimento, atravessa de sul a norte a Suíça, a Áustria, a França, a Alemanha e os Países Baixos, além do pequeno Liechtenstein, é um país pequenininho. Todos eles países da Europa Ocidental, certo? O rio Reno, economicamente, é um dos mais importantes do planeta. 1/5 de toda a produção química do planeta é fabricado em suas proximidades. E ainda agora nós vamos voltar aqui, ó. O rio Reno, ele vai sair daqui, da Suíça. Suíça é um país industrializado, rico, e aí ele vem, passa aqui, ó, pela França, passa pela Alemanha, que é a maior economia da Europa, vem por aqui, chega até os Países Baixos. Meus queridos, esses todos são países que vão possuir aqui polos industriais. O polo químico da Alemanha, e a Alemanha é uma potência aí quando na indústria farmacêutica, na indústria química, bioquímica, vai estar aqui ao lado dele e vai ser escoado aqui todo por ele até o porto de Roterdã, aqui nos Países Baixos, certo? E esse porto é nada mais nada menos do que o porto mais importante do mundo. Então, por isso que dizem que ele é o rio economicamente é um dos mais importantes do planeta, porque ele vai passar pela área industrial da Áustria, da Suíça, da França, da Alemanha, dos Países Baixos. Então toda essa produção, toda essa riqueza vai ser escoada por aí. Se você observar bem, a Alemanha, a principal saída dela de mercadoria vai ser por aí, pelo Reno, a principal, né? E nós estamos falando da principal economia da Europa e que produz e escoa produção para todo mundo, certo? E aí, nós vamos agora falar sobre o Rio Danúbio, um outro rio muito importante para a Europa. O segundo rio mais longo da Europa, o Danúbio é há séculos uma importante rota de comércio e comunicação entre o centro e o sudeste da Europa. Antigamente, os castelos e fortalezas às suas margens protegiam grandes impérios, mas hoje atraem turistas. Então, esse rio aí é o segundo mais importante da Europa, o segundo maior da Europa, o segundo mais importante economicamente. O maior, ele é o segundo maior, né? O Danúbio. O maior é o Volga e ele é o segundo mais importante. O mais importante é o Reno, certo? Então, esse daí, ele vai economicamente, esses castelos aí vai atrair muitos turistas, existem muitas rotas turísticas aí ao longo do curso desse rio, certo? Verdadeiros impérios aconteceram aí, palco de muitas guerras no período da Idade Média, certo? Então, no período do feudalismo, e isso tudo está lá preservado. É um roteiro turístico maravilhoso. O Danúbio nasce nas montanhas do oeste da Alemanha e segue por 2.800 quilômetros
até o Mar Negro. Aí você pode dizer, professor, o senhor falou que o rio que a Alemanha mais usa para o escoamento da sua produção é o rio Reno. E realmente é. Se vocês observarem, ó, o rio Reno ele vai desaguar no Mar do Norte, no porto de Roterdã. Esse daí vai desaguar lá no Mar Negro. Aqui, ó. Ele vai desaguar aqui no Mar Negro. Enquanto que o rio Reno ele vem para cá. Então, vai haver aí, ó, uma ligação, um canal ligando o Rio Danúbio ao Rio Reno, e essa produção do Rio Danúbio lá da Alemanha, da República Tcheca, da Eslováquia, da Hungria, da Romênia, irá escoar, Bulgária, tudo, irá escoar pelo Rio Danúbio, depois migrar aí, através de obras de engenharia com eclusas, tudo, irá nessa hidrovia até ligar o porto de Roterdã. E de lá do porto de Roterdã para o mundo, certo? Então, por isso que ele é o segundo mais importante economicamente lá na Europa. E aí nós temos o Rio Sena. Né? O Rio Sena é um rio que mexe com o imaginário dos românticos. Né? Algumas pessoas elas sonham em casar, ir lá para a França na sua lua de mel, velejar pelo Rio Sena, naquelas canoas. Né? O Sena representa mais que um rio, mais que um rio exaltado na tradição romântica, devido ao seu leito pouco acidentado, ou seja, não há necessidade de construção de eclusa. Ele seria um rio sem muitas encachoeiramento, e aí favorece a navegação. É uma importante via de transporte que serve à capital da França há séculos, segundo rio da França em extensão, depois do rio Loire. O Sena nasce no Planalto de Langres, a 471 metros de altitude e 30 quilômetros a oeste de Dijon. Percorre 780 quilômetros na direção noroeste até desembocar no Canal da Mancha. Então, ele vai nascer aqui, percorrer. É um rio que, embora ele seja de planalto, ele vai nascer lá a uma altitude um pouco elevada, vai ter corredeiras, mas quando ele chega lá em Paris, ele vai encontrar um terreno retilíneo, e aí ele vai ser muito usado para navegação, aquelas canoas, os casais românticos, né? A Globo já fez várias novelas lá mostrando. Então, é o canal, perdão, ele deságua no Canal da Mancha. É um rio que mexe com o imaginário na tradição romântica, dos românticos aí que sonham em viajar para Paris. Né? Há quem diga que quem for a Paris e não navegar no Rio Sena não foi a Paris. Né? Eu já ouvi essa expressão.